Para você que acompanha o canal, sabe que eu gosto de falar de estratégia de investimentos. É muito importante ter um planejamento, ter um processo para seguir, saber exatamente onde você está e para onde você quer ir. Para os momentos de dificuldade, saber o que fazer, não desviar dos objetivos. No mercado de alta, até tijolo sobe. Temos que nos preparar, ter uma filosofia de investimentos, uma estratégia para quando ocorrer os momentos de dificuldade, não venhamos a nos desviar do objetivo, nos perder. E nada melhor para aprender sobre filosofia, sobre estratégia, do que aprender com os melhores. E nesse vídeo vamos aprender com um deles. Vamos aprender com Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores pessoas físicas da B3. Então, bora pro vídeo! Vamos iniciar, mas antes, para você que está chegando aqui pela primeira vez, vou dar um excelente motivo para se inscrever aqui no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre investimento. Então rola a tela para baixo, clica no botão vermelho e venha fazer parte da nossa comunidade aqui no YouTube. O vídeo de hoje é bem rápido, é sem enrolação. Vamos aprender um pouco sobre a filosofia de investimento de Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores pessoa física da B3. Ele é considerado o maior CPF da Bolsa de Valores. E o que temos que aprender com esse senhor que tem mais de 50 anos de experiência na Bolsa de Valores? Acredito que muitos pontos aqui da sua estratégia se adequam e parecem muito com o que a gente já aplica no buy hold. Então vamos aproveitar esse momento e reafirmar alguns desses conceitos. Luiz Barsi Filho investe desde 1970 e naquela época ele já percebeu que o sistema previdenciário brasileiro, o INSS, à época, era insustentável, que no futuro não seria capaz de prover os aposentados. E desde então ele já acreditava que iria fazer a sua aposentadoria, ia montar a sua carteira previdenciária por meio das ações de empresas que pagam bons dividendos. Então, desde aquela época ele começou já a aplicar as questões de investimentos diretos em empresas que pagam bons dividendos e assim acumular esses ativos para no futuro conseguir uma renda e assim poder se aposentar. Então Luiz Barsi Filho veio aplicando essa filosofia desde aquela época. E o que ele se concentra mais hoje? A filosofia basicamente ela se concentra em aumentar a quantidade de ações periodicamente. Então o investidor que ele investe com base nessa filosofia, ele está concentrado sempre em aumentar a quantidade de ações de empresas que remuneram seus acionistas. Então, o foco sempre deve estar na quantidade de ações. Isso porque as empresas, elas pagam seus dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação de ações, paga com base na quantidade de ações e não quanto o investidor tem investido. Então, não importa se ele tem 100 mil, 200 mil, 300 mil reais investido. O que importa é a quantidade de ações. E esse ponto aqui da filosofia, para mim, é a mais importante. Por quê? Porque quando o investidor ele tem o foco na quantidade de ações e sempre aumentar a quantidade, não importa se o mercado está de alta ou está de baixa, ele sempre vai estar acumulando ativos, aumentando assim os seus proventos, aumentando o recebimento de dividendos, de juros sobre capital próprio, né? E com isso, e aumentando os proventos, ele também vai aumentar a sua quantidade de ativos, porque na própria filosofia prevê o reinvestimento desses dividendos para aumentar assim as ações, aumentar a quantidade. E percebam que é um círculo virtuoso, é bem simples. Eu aumento a quantidade de proventos e consequentemente também vou aumentar a quantidade de ações. Então é um círculo virtuoso onde o investidor vai reaplicando e assim os juros compostos
vai acontecendo. Perceba que é muito semelhante com o que a gente já aplica na filosofia buy hold, tá? Então o Luiz Barsi Filho nos ensina muito sobre isso. E lá na época, em 1970, ele já aplicava essa filosofia. Ele entendia que ele sempre tinha que estar aumentando a quantidade de ações. E naquela época tem até um exemplo muito clássico da sua filosofia, que tinha as ações da CESP à época, cotada a 50 centavos. E a primeira meta de ações que ele tinha era ter 100 mil ações da CESP à época, custando 50 centavos. Então ele queria o quê? Ele queria aumentar a quantidade, porque ele sabia que a empresa iria remunerá-lo no futuro. E assim ele poderia aumentar a sua renda passiva e se aposentar por meio desses ativos. E a filosofia é bem simples, é ser sócio de empresas, de boas empresas no longo prazo. É claro, tem que dar tempo ao tempo para que a empresa venha a maturar, ela venha a crescer, ela venha a se estabelecer no mercado e assim ela possa remunerar o seu acionista. E isso leva anos para acontecer, leva décadas para ocorrer. Então eu vou pegar aqui uma frase de Luiz Barsi e eu vou ler juntamente aqui com vocês. Construir um patrimônio é um processo lento e gradual. Não existem atalhos. As maiores fortunas no segmento acionário em todo o mundo foram edificadas em décadas de poupança e investimento. Apenas os investidores conscientes conseguem acumular patrimônio e projetar receitas sistemáticas e são capazes de esperar tanto tempo para serem recompensados. Luiz Barsi Filho. O que ele quer dizer com isso? Que não existe atalhos. Então, o investidor que entra na Bolsa de Valores esperando pegar um atalho e ficar rico por meio da Bolsa de Valores, né, ele pode tirar aí seu cavalo da chuva. Por quê? Porque isso é muito difícil ocorrer. Na verdade, o que acontece é um sistema lento e gradual de acumulação sistemática de ativos. Então, ao longo do tempo, o investidor ele vai comprando bons ativos, ele vai recebendo proventos e vai reinvestindo. E assim ele vai aumentando o seu patrimônio e também vai aumentando a sua renda. Só que isso ocorre bem devagar. E o que acontece? O seu patrimônio, na verdade, ele é construído também pela sua força de vontade, por trabalhar, guardar dinheiro, poupar, aportar, investir. Então é isso que faz o crescimento de patrimônio ao longo do tempo. Tá? Então é isso que vai fazer o investidor conseguir os seus objetivos, conseguir a liberdade financeira. Aqui vou abrir um parênteses, se você está gostando do vídeo aqui, também deixe o seu like, dá uma força, dá uma moral aqui no vídeo. Tá? Vamos prosseguir. Outra questão importante que nós temos que falar. Luiz Barsi Filho, ele é a favor de se manter uma carteira ao longo do tempo. Ele não gosta de girar a carteira. Então a filosofia dele basicamente prevê que o investidor deve manter os seus ativos e evitar ficar girando a carteira. Barsi tem ainda suas ações do Banco do Brasil que ele comprou lá pela década de 70 e 80. Então ele permanece com essas ações até hoje e realmente ter a mentalidade de sócio. E aqui é muito importante destacar que nesse ponto da estratégia ele tem muita razão, porque ao fazer o giro de carteira, ao ficar comprando e vendendo ativos, o investidor, consequentemente, ele vai pagar mais impostos, ele sempre vai estar recolhendo o IR, ele sempre vai estar pagando mais taxas. Então a estratégia ela é feliz nesse ponto também, do investidor ficar evitando fazer esse giro de carteira. É claro, você vai adicionar ativos à sua carteira, por vezes aquela empresa você vai tirar uma empresa ou outra da sua carteira, isso faz parte da caminhada. Mas no geral, o importante, a mensagem mais importante é que devemos evitar fazer esse giro de carteira. E o último ponto que é muito importante da filosofia, que é muito comentado na internet, é com relação à sua reserva estratégica. Barsi, ele acumula os ativos ao longo do tempo, mas ele também tem a premissa de manter uma reserva estratégica. O mercado de tempos em tempos, ele oferece ótimas oportunidades. Com as quedas dos ativos, dos preços das ações, o que acontece? Aparece ótimas pechinchas. E nesse momento, Luiz Barsi Filho gosta de usar a sua reserva que ele tem para comprar mais ativos. E assim ele consegue pegar ativos com preços descontados
e aumentar a sua renda futura e aumentar assim seu patrimônio. Que quando o mercado pegar um novo ciclo de alta, consequentemente o patrimônio vai crescer. Nessa parte da reserva estratégica é o que o Barsi chama da boca do jacaré, que o jacaré só fica aguardando estaticamente o momento de dar o seu bote e comprar mais ativos, e que esses ativos venham a incorporar a carteira com preços mais descontados. O que podemos aqui concluir dessa filosofia, que ela se assemelha muito com a estratégia buy hold, que muitos pontos importantes eles se assemelham, e o que a gente já aplica, inclusive aqui na carteira holder do canal, eu aplico muito dessas estratégias. Então o objetivo é mês a mês estar aumentando a quantidade de ativos para que esses ativos remunerem a carteira e consequentemente venhamos comprar mais ativos. Isso é os juros compostos sendo aplicado nos investimentos. É claro, isso vai exigir aí muita paciência. A estratégia é bem lenta e ocorre de forma gradual, aos poucos, tá? Então vai exigir muita paciência e disciplina. E no longo prazo vamos ser recompensados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou encerrando por aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Até mais. Valeu!